O Supremo Tribunal Federal é notificado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro sobre lesões atípicas em duas vítimas da mega operação do mês passado nos complexos do Alemão e da Penha. As últimas informações, repórter Rodrigo Viga. O Ministério Público Fluminense informou ao Supremo Tribunal Federal que detectou supostas lesões atípicas nos corpos de duas pessoas que morreram nos confrontos com a polícia na Penha, no Alemão, na mega operação de 28 de outubro, na zona norte do Rio de Janeiro. Eram lesões que não seriam, teoricamente, compatíveis com conflitos e confrontos como aqueles que aconteceram na Serra da Misericórdia no final do mês de outubro, no topo de Penha e do Alemão. Um dos corpos estava decapitado. O outro tinha lesões como se tivesse a vítima levado um tiro muito de perto, sem que tivesse direito ou oportunidade de se entregar à polícia. No entanto, o próprio Ministério Público do Rio de Janeiro informou ao Supremo Tribunal Federal que nos outros 115 corpos havia lesões típicas de tiroteios e confrontos, tiros de fuzil que perfuraram regiões como tórax, abdômen e barriga. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o relator da ADPF das favelas, já pediu ao governo fluminense informações adicionais sobre a mega operação. Argumentou, no último dia 8 de novembro, que havia uma certa inconsistência, divergência entre dados apontados pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública em relação às informações disponibilizadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Moraes quer, por exemplo, detalhes da necrópsia no corpo de todas as 117 pessoas que morreram no tiroteio com a polícia na Penha e no Alemão. Quer também detalhes mais minuciosos sobre os corpos, como fotografias, questões de papiloscopia, e ainda solicitou ao governo fluminense imagens das câmeras de segurança utilizadas no fardamento pelos policiais que participaram daquele confronto. Já se sabe que alguns policiais civis que participaram da intervenção na Penha e no Alemão não estavam com câmeras, e policiais militares ficaram sem a disponibilização dessas imagens porque o confronto foi muito longo e as baterias dos equipamentos não duraram tanto tempo. Do Rio, Rodrigo Viga. O assunto é segurança pública. Já já a gente vai para Brasília para falar sobre o projeto de lei antifacção, mas antes vou chamar já os nossos comentaristas, o Cristiano Vilela e o Acácio Miranda. Começo pelo Acácio, falando sobre essa discussão no Rio de Janeiro. O que o Supremo pode fazer a partir de informações que remetem ainda à mega operação de 2 semanas no Rio de Janeiro? O governo do Rio pode sofrer algum tipo de prejuízo, punição ou não? Do que se trata essa discussão? Acácio, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Tiago, boa noite, Vilela, e uma boa noite especial à nossa audiência. O Supremo está agindo nessa situação por conta de uma ADPF, por uma ação de descumprimento de preceito fundamental por conta da pandemia, que impedia que o governo do Rio realizasse essas operações sem a devida comunicação às autoridades competentes. Como essa ação foi praticada, independentemente de qualquer comunicação nesse sentido, o Supremo é quase que obrigado a agir. Diante disso, o Supremo, neste momento, apura a situação para verificar se há irregularidades, se há excessos, se há eventuais crimes cometidos pelas autoridades policiais e, obviamente, eventuais crimes cometidos pelos criminosos que eram objeto dessa apuração. Mas fato é que, olhando para as circunstâncias, o Supremo coloca esse dedo na ferida não por vontade própria, mas por estar um pouco refém daquilo que decidiu lá atrás na ADPF, já mencionada por mim. Zé Vilela, o que poderia ser feito? O Acácio fala de colocar o dedo na ferida, mas o Supremo poderia tomar qual providência ou reavaliar essa discussão sobre a ADPF das favelas? Bem-vindo, boa noite para você.
Tiago, uma ótima noite a você, ao Acácio, todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, antes de mais nada, Tiago, eu vejo que é importante a gente fazer uma ponderação. Foram levados pelo Ministério Público 2 casos entre 121 mortos que seriam atípicos, ou seja, os outros 119 foram mortes claramente feitas, praticadas em atividade de troca de tiros com a polícia. Então, é importante a gente deixar claro que, pelo volume, pela proporcionalidade, fica evidenciado que cai por terra aquele discurso de chacina, que especialmente elementos ligados ao governo quiseram propagar logo após a ocorrência desses fatos no Rio de Janeiro. Esses 2 casos isolados, que serão objeto de uma averiguação mais profunda, de uma averiguação mais extensa, são situações que podem ter um indício de atipicidade, mas não quer dizer que houve uma matança ou que houve qualquer tipo de situação que envolva diretamente a polícia. Eventual decapitação, por exemplo, ou eventual tiro de perto pode ser dado por um outro bandido dessas facções. Então, é muito cedo para a gente pensar em qualquer descumprimento e os números nos dão uma segurança muito significativa de que, no geral, houve sim o cumprimento literal das disposições trazidas na ADPF das favelas. Então, eu vejo que, nesse sentido, a narrativa que se tentou construir, ela cai por terra totalmente.